a história dos coelhos e uma história na sequência sobre os cães, de La Fontaine. Uma fábula, onde com certeza terá uma moral da história. E aí, criatura divina, tudo bem com você? Eu sou a Adriana e vim aqui para falar mais uma vez a respeito de não só das vivências, como do nosso dia a dia, sobre qualidade de vida, sobre espiritualidade. E hoje será uma história contada há alguns séculos, talvez uns 2 séculos. Em uma caçada, o caçador fica à espreita e os animais costumam ficar à vontade no seu habitat. Em um momento era a caçada de coelhos e o caçador disparou um tiro, matou um dos coelhos, todos os outros se esconderam, saíram para suas tocas e ficaram escondidos por algum tempo. O caçador pega o coelho que matou. Se ele ficasse um pouquinho mais de tempo por ali, à espreita, esperando, com certeza os coelhos voltariam à vida normal, porque é assim que acontece. Eles, depois de um tempinho, voltam à vida normal. Em um outro momento, em uma outra história, ele conta a respeito de cães. Quando os cães estão passando por um território desconhecido, eles ficam latindo, rosnando e tentando espantar os cães do território. Já os cães do território, onde esses novos estão passando, eles também latem e rosnam para espantar os cães invasores, né? E essa troca de latidos, cada um tá com mais medo do outro que qualquer outra coisa. Mas tem uma moral da história, onde ele diz que nós sempre temos medo do novo. No primeiro caso, com o tiro, todos com medo do novo foram se esconder e depois de um tempinho se acostumaram e voltaram. No segundo caso, quem estava chegando no novo território estava com medo, portanto precisava fingir que era superior e que era muito forte, muito bravo. E quem estava no território também que estava fingindo que era muito forte, muito bravo, né? E nós fazemos isso o tempo todo. Todas as vezes que acontece algo de novo, nós começamos a latir, a resmungar, a refutar e a dizer, isso não serve, isso não é bom, isso não presta, na tentativa de espantar como se isso fosse valer. Mas o que já se sabe é que não existe isso, não acontece isso. O novo vem, ele acaba se alojando de início ali um pouquinho, bem sorrateiramente, mas uma hora ele abrange a todos e aí em breve virá mais uma novidade. E se você não se adaptar, você vai ficar para trás, porque a novidade vem. Assim aconteceu com... Vou falar de algumas coisas, mas vamos citar aqui. Antigamente era só escrito a pena, virou a caneta. Depois passou-se a fazer datilografia com as máquinas bem manuais, virou máquina elétrica, de máquina elétrica virou com teclado de computador, assim, num salto quântico, né? E após teclado de computador virou teclado de celular e não tem mais volta. Tem volta? Quem não aderiu, ficou para trás. Essa que é a realidade. Vou falar um fato que aconteceu comigo e que eu fico lembrando quando iniciou as compras pela internet. Eu efetuava compras pela internet, mas eu não queria deixar meus dados porque eu achava que aquilo dali era uma invasão de privacidade, né? Hoje em dia não existe mais isso. Nós já somos totalmente perseguidos, né? É como se nós já tivéssemos um chip. Dizem até que quando a gente fala alguma coisa próxima ao celular, ele escuta e daí a pouco vem começa a vir propagandas ou mensagens de coisas que você citou, né? Que você estava interessado. Então não tem essa. O novo vem e ele vem para ficar. Ele vem para ficar porque uma das coisas é porque é necessário. E quando algo novo aparece, é porque já existiu em algum momento a consciência coletiva de que aquilo estava sendo necessário para todos, e aí acaba sendo descoberto por muitos, né? Ao mesmo tempo, diversas pessoas criam coisas similares, mas isso daí já vem à tona. E por outro motivo é que acaba ficando necessário para muitas pessoas, então ele vai acabar se instalando. E o que eu quis dizer com essa fala, que é para você, mas também é para mim, que o que é novo, a gente precisa dar uma olhada, uma pesquisada, tentar entender e ver como isso se adequa à nossa vida. E ver como a gente pode incorporar isso no nosso dia a dia. Porque pode ter certeza, chegou para ficar. Quando os celulares chegaram, chegou o celular de teclado, né? De digital. E hoje em dia é tudo touch. E aí as redes sociais chegaram e as pessoas imaginavam que isso daí seria só mais uma modinha, né? E elas chegaram com tanta força que hoje em dia, não importa a faixa etária das pessoas, você encontra pessoas o tempo todo de cabeça baixa, mesmo em mesas de jantar em restaurantes, mesmo de almoço e jantar em restaurantes, todas direcionadas para os celulares.
embora a gente precise colocar limites, mas mesmo pessoas que diziam, não vou deixar ninguém levar celular para a mesa, muitas vezes hoje são essas mesmas pessoas que já estão tão aderiram tanto ao celular que elas mesmas estão levando o celular para a mesa e não perde um segundo ali, tlim, tlim, tá o tempo todo olhando o celular. Já ficou comprovado que uma das novas doenças é uma doença aí que vai ter na coluna por conta dessa postura, né? E a outra é o mecanismo que o nosso cérebro, né, tem de compensação imediata, né, que é o hormônio que é liberado, porque o celular, você rapidamente, você escuta a mensagem, você está olhando e aumenta a sua curiosidade e aumenta também o envio desse hormônio quando você faz algum joguinho, quando você está ali fazendo alguma coisa que imediatamente você tem uma resposta, ele te dá aquela sensação de consegui, e você fica o tempo todo querendo mais. E essas novas ações que estão sendo instituídas dentro da nossa vida, né, que estão sendo fazendo parte do nosso dia a dia, estão trazendo novos hábitos, estão trazendo novas formas de viver, e eu acho até que daqui a pouco vai estar todo mundo nascendo com um dedão maior, de tanto que as próximas gerações vão ter os dedos mais compridos, né? Porque está se usando muito os dedos. Com esse movimento, fica claro que a gente precisa pegar os novos hábitos que vão surgindo, essas novas tecnologias, poderia ser novas roupas, novos formatos de, por exemplo, veículo, né? O elétrico vai pegar, não vai pegar, vai ficar só, não, daqui uns dias, talvez seja meio a meio, mas é fato, o veículo elétrico está aí. Se a bateria faz ou não bem, já tem alguém estudando para ver se a bateria, como é que vai fazer com essas baterias daqui a 5 anos, porque hoje a realidade os veículos elétricos estão ocupando um espaço. Então, e o veículo híbrido, e o veículo a hidrogênio, a lixo, a isso, seja lá o que for, em breve também terá isso, né? São as novas tecnologias que vão surgindo, vão aparecendo, vão acontecendo, e ou nós aderimos ou ficaremos fora da realidade. Se faz mal ou não, até que ponto vai mudar as nossas vidas, a gente vai descobrir no decorrer do tempo. Se faz mal ou não, quando as pessoas desenvolvem alguma coisa, elas desenvolvem pensando no bem de todos. O que pode acontecer é que realmente seja descoberto que começou a fazer mal, mas que lá no começo não se sabia. Mas a energia da bateria pode fazer mal, mas a energia elétrica pode fazer mal, a energia do celular pode fazer mal. A partir do momento que a gente nasce, já está cheio de coisa que faz mal. Comer muito faz mal, beber muita água também faz mal. Então a gente precisa também aprender a dosar as coisas, né? Voltando para o assunto do novo, os celulares chegaram, estão ocupando espaço. Os carros elétricos, antigamente nem era carro elétrico, né? A primeira pessoa que andou de carro, inclusive, foi uma mulher, porque o esposo dela tentou desenvolver, né, um veículo com rodas movido a motor, né, que foi o que ele se propôs a fazer. Ele morreu antes de conseguir colocar o carro para sair rodando, e a esposa quem saiu rodando com ele para provar que o marido estava certo. As pessoas imaginavam que o carro não ia substituir a carroça, né? O trem a vapor foi substituído pelo trem elétrico, pelos novos trens. Então vai acabar acontecendo sempre uma evolução de todas as coisas, né? A caneta, a pena foi substituída pela caneta, a tinta, que foi substituída hoje em dia, são essas canetas. Daqui a pouco, sei lá se vai existir, porque tá todo mundo só de celular, né? Eu gosto muito de caneta e de lápis, mas e aí? Vai ficar por quanto tempo mais? Então as coisas vão mudando, as pessoas vão gostando, vão aderindo, as novas gerações passam a adotar somente aquelas coisas que para elas está mais fácil, porque é assim mesmo a humanidade, a gente está sempre em busca do que é mais fácil, e isso daí está sempre nos levando para um novo salto, um novo patamar, né? E os coelhinhos voltam a caminhar, livres, alegres e saltitantes, até aparecer um novo caçador e abater mais um coelho. E os cães, quando passam por territórios desconhecidos, também ficaram latindo para espantar os cães e dizer: não chegue perto de mim porque eu sou bravo. E os cães do território vão também ficar latindo para dizer: aqui no meu território você não fica.
Nós humanos, quando acontece algo de muito diferente, começamos, isso não presta, principalmente quando é na nossa área, né? Não, isso daí não serve, não é bom, o que a gente já tem é melhor. E se você olhar com outros olhos, isso serve para mim. Por quê? Porque sempre está aparecendo alguma coisa um pouquinho melhor. Pode ser que no momento seja um salto quântico, mas é sempre um pouquinho melhor. Outro dia os salões de beleza eram um bob e como é que fala? Secador de cabelo, né? A pessoa enfiava a cabeça dentro do secador de cabelo. Hoje em dia tem a escova, tem a chapinha, tem o Babyliss e tem, se vai fazer escorrido, tem um produto químico que fica lisinho, o outro que fica super mega liso. Novos produtos, novas formas de uso. Quando eu iniciei com o meu trabalho atual, era um formato, mudou para um segundo formato, que nós nos adaptamos, descobrimos que precisava fazer alguma coisa para realmente abranger um espaço maior, e já foi adaptado, e daqui uns dias será um outro formato, porque as coisas vão mudando. E quanto mais rápido a gente consegue perceber isso, melhor pra gente, melhor na nossa vida, melhor em tudo. Quem disse que a terceira idade não ia aderir ao celular? Óbvio que todos os recursos de quem tem 14, 15, 20 anos, eles não têm, nós, né? Embora eu não esteja ainda na terceira idade, mas tem muito recurso que eu não uso. O celular tem tanto recurso que a gente não precisaria de um computador, porque ele já tem praticamente todos os recursos. E quando ele iniciou só fazendo ligação. Quem diria, né? Quem diria? Gratidão infinita a essas pessoas que se propuseram a desenvolver e a fazer alguma coisa de novidade. E aí nós não devemos nos apegar a modelos antigos. É óbvio que de início a gente fica chocado, fica paralisado, mas a gente pode dar um chacoalhão e tentar abrir os olhos para ver, até porque outro dia eu já falei a respeito do nosso cérebro, né? Que ele prefere ficar ali no quentinho, no gostosinho, e isso prejudica a criação de novas conexões neurológicas, né? Novos neurônios se conectando. E aí isso daí faz com que a gente envelheça. Então, essa constante novidade que o ser humano traz, que podem ser pessoas mais jovens, mas também podem ser pessoas de 21 que nem eu, porque muitas vezes a pessoa passa muitos anos para fazer uma descoberta, muitos anos pesquisando uma única coisa, para poder fazer com que isso daí se transforme em algo realmente usável. 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, de qualquer forma, a humanidade está sempre procurando algo para melhorar. É como se nós vivêssemos uma melhoria contínua, constantemente, de tudo. Seja nos alimentos, seja no vestir, seja no se locomover, seja no nosso dia a dia, de um modo geral, né? Seja sobre nossa alimentação, como é o café, o almoço e o jantar, porque tem sempre gente descobrindo o que é o melhor. Então, vamos nos abrir para o novo. Convoco vocês e me convoco a estar aberto ao novo, a aprender com os filhos, com os netos, né? Ficar curioso quando eles vêm ali com as novidades. Para os gestores, ter sempre um estagiário perto, traz o estagiário aí da faculdade para poder ajudar a abrir a mente para o que está acontecendo de novo, porque a meninada tem sempre algo novo, né? Sempre quebrando paradigmas, sempre trazendo o que tem acontecido, o que está na onda, o que está na moda. E é isso, a moda é feita pelos mais jovens, que no final das contas levam até a sua vida adulta, né? Até seus últimos dias, mas os novos jovens estão trazendo mais alguma novidade para as gerações passadas, né? Para as gerações que já estão mais adiante e para as gerações futuras, que em breve também estarão fazendo a mesma coisa. Embora pareça um montão de assunto em um só, o assunto realmente é para a gente abrir a mente para o novo, para a gente conseguir se adequar ao novo, aceitar o novo na nossa vida e aprender um pouco com ele e adotar no nosso dia a dia, porque ele veio para ficar, ele sempre vem para ficar, mesmo que seja algo parecendo que é só uma modinha. Sempre essa modinha fica, às vezes ela se perpetua com não muita força,
mas algumas vezes ela se perpetua com uma força muito intensa e isso transforma a vida de todos nós. Eu quero desejar para você muita paz, muita saúde, chuva de bênçãos, desejar que você perceba todas as bênçãos que Deus lhe manda diariamente, desejar tudo de bom para você e para sua família. Paz, saúde e sucesso. Namastê.